Ok, vamos lá. Existe uma ideia, sabe? Uma ideia muito poderosa de que a riqueza de verdade não grita. Ela sussurra. E nesta análise a gente vai desvendar exatamente isso. As estratégias para construir um patrimônio sólido de verdade sem chamar nenhuma atenção. Para entender isso, imagina só uma cena clássica, um churrasco de família. Aí chega o tio João, todo mundo aplaudindo o carrão novo dele, R$ 200 mil. O que ninguém ali sabe, claro, é que ele está afundado em dívidas até o pescoço. Agora, olha lá no outro canto. Quietinha tá a tia Suzana. O carro dela temos 15 anos de uso, mas o que ninguém imagina é que ela, em silêncio, juntou 3 imóveis de aluguel e tem mais de R$ 1 milhão investidos. Ela é rica e ninguém faz a menor ideia. E aqui está o ponto central de tudo isso. A tese é a seguinte: a busca por parecer rico é, na verdade, a maior armadilha financeira que existe. É um ralo de dinheiro que impede qualquer um de construir riqueza de verdade. No fim, é uma corrida que simplesmente não dá para vencer. Então, vamos para a primeira parte. Parecer rico versus ser rico. A gente vai fundo nessa diferença que é crucial entre a fachada e o que realmente importa no fim do dia. A primeira tática é o que a gente pode chamar de estratégia do fantasma financeiro. Funciona assim. Os verdadeiros milionários muitas vezes vivem nas sombras, sem carrões, sem postar viagem de luxo no Instagram, e o porquê disso é a parte mais genial. Se ninguém sabe que a pessoa tem dinheiro, ninguém aparece pedindo emprestado, ninguém tenta se aproveitar e, o mais importante, ela não vira um alvo. O exemplo mais famoso é o Warren Buffett. O cara é bilionário e mora na mesmíssima casa que comprou lá em 1958. A segurança dele não está no que ele mostra, mas no que ele construiu em silêncio. Agora, a segunda seção. A mentalidade da riqueza discreta. Aqui a gente vai entender o jogo psicológico por trás disso tudo, que exige uma mudança bem profunda no jeito de pensar. Pois é, existe até uma razão científica para manter a boca fechada sobre os planos financeiros. Um estudo da Universidade de Nova York descobriu uma coisa fascinante. Quando alguém conta um objetivo para outra pessoa, o cérebro libera dopamina, que é o hormônio da recompensa. É como se, só por ter falado, o cérebro já sentisse que a meta foi atingida. E aí adivinha, a motivação para fazer acontecer de verdade vai lá para baixo. Isso sem falar que abre a porta para a inveja, para o palpite furado, para a negatividade dos outros. Parece estranho, né? Totalmente contraintuitivo. Mas, e se parecer simples? Na verdade, fosse uma das ferramentas financeiras mais poderosas que existem. A resposta está no que alguns especialistas chamam de imposto da percepção. Olha só esse estudo. Os participantes cobraram um valor bem mais alto pelo mesmíssimo serviço quando o cliente parecia rico em comparação com um cliente vestido de forma mais casual. Ou seja, não ostentar pode gerar uma economia real no dia a dia. É como evitar o imposto invisível que é cobrado só pela aparência. Ok, vamos para a seção 3, automatizando o sucesso financeiro. Chega de teoria, vamos para a prática. Como é que se constrói riqueza nos bastidores, de um jeito consistente e, o melhor, quase sem esforço? Mas antes, é preciso conhecer o inimigo número 1 da construção de riqueza, a inflação do estilo de vida. É aquele ciclo, sabe? A pessoa recebe um aumento e no mesmo instante os gastos aumentam junto. É um carro melhor, uma casa maior. E isso a mantém presa sempre com a sensação de que precisa de mais grana, sem nunca conseguir aquele fôlego para investir de verdade. E a melhor solução para isso é simplesmente tirar o impulso da jogada, usando a automação. O sistema do Pague-se Primeiro é de uma simplicidade genial. É só programar uma transferência automática da conta corrente para a conta de investimentos, para o mesmo dia em que o salário cai. Pronto! O dinheiro do futuro é separado antes mesmo de existir a chance de gastá-lo. É o jeito mais eficiente de juntar patrimônio sem depender de força de vontade. E o resultado disso é muito concreto. Automatizar só R$ 500 por mês, por exemplo, gera R$ 6.000 a mais em um ano, com esforço zero. Se a própria pessoa mal percebe que a riqueza está crescendo ali quietinha, imagine os outros. É a discrição na sua forma mais pura e eficaz. Beleza, seção 4. O motor da riqueza real. O dinheiro está sendo guardado automaticamente. Ótimo. Mas como fazer essa grana crescer de verdade? É agora que a gente liga o motor que constrói patrimônio de verdade. A distinção mais importante que existe em finanças pessoais é essa aqui. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram dinheiro do bolso. Simples assim. Os ricos focam a vida em acumular ativos. Já a maioria das pessoas, infelizmente, acumula passivos, muitas vezes achando que são ativos, como um carro caríssimo na garagem. O impacto dessa escolha ao longo do tempo é brutal. Pensa no caso do Pedro e do João. Os dois começam com a mesma renda. O Pedro investe 20% do que ganha.
O João gasta tudo e ainda faz dívida. 25 anos depois, o Pedro tem um patrimônio de 400 mil reais. E o João deve 24 mil. A mesma renda, resultados totalmente opostos. Tudo por causa dessa escolha, ativos ou passivos. E o que faz os ativos do Pedro crescerem tanto? Ah, a força mais poderosa do universo financeiro. Dizem que foi o Einstein que falou isso, e se ele falou, ele estava certíssimo. Juros compostos. É o que faz o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. E o ingrediente secreto dos juros compostos, o mais importante de todos, é o tempo. Olha que loucura essa diferença. Investir R$ 500 por mês, começando aos 25 anos, pode virar 2,7 milhões de reais na aposentadoria. Se o início for só 10 aninhos depois, aos 35, o resultado cai para 1 milhão. É uma diferença de 1.700.000 reais. O tempo é o maior multiplicador de riqueza que existe. Não tem igual. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, o preço oculto da comparação. Agora, no final, a gente vai revelar o custo real, o custo chocante, de cair na armadilha de querer acompanhar o padrão de vida dos outros. Isso acontece toda hora. A pessoa tem um plano financeiro sólido, tá tudo certo, mas aí o vizinho, o primo, o colega de trabalho aparece com um carro novo, um celular novo, e aquela vozinha começa a falar na cabeça: não posso ficar para trás. Essa é a armadilha da comparação social e o estrago que ela faz no bolso é gigantesco. Vamos colocar isso em números. Ao abandonar o plano de um carro simples à vista para financiar um carrão e não ficar por baixo, o custo final desse carro pode bater nos 193 mil reais. Sabe quanto disso é só juros? Quase 70 mil. 70 mil reais. É dinheiro queimado em troca de status. Só que o preço que se paga vai muito, mas muito além dos juros do financiamento. Existe um custo que ninguém vê, o custo de oportunidade. E ele é assustador. E aqui está o número final, o knockout. Aquela mesma parcela do carro, se tivesse sido investida ao longo de 30 anos, poderia ter virado mais de 6 milhões de reais. 6,1 milhões. Isso daria uma renda na aposentadoria de 51 mil reais por mês. A decisão de comprar um carro para impressionar os outros custou, no longo prazo, a liberdade financeira completa. Então, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa reflexão. Construir riqueza em silêncio não é só sobre dinheiro, é sobre ter paz de espírito, é sobre conquistar a própria liberdade. E a pergunta que fica no ar é essa: quanto isso vale para cada um?